Bernadette Feliz, vamos lá. Apego ao dinheiro. O lema das narcisistas é: o que é meu e o que é seu é meu. O dinheiro é o melhor amigo dela. Dinheiro para ela nunca tem fim e ela tem direito sobre o nosso dinheiro. Se não damos, somos ingratas. Se não compramos o que ela quer, mas a filha da fulana deu para a mãe, que exemplo de filha. Mas não se iluda, pois é uma via de mão única. Só é de direito dela. Afinal, ela é a mãe. Ela te criou e sacrificou. A conta tem que ser paga. E é assim que ela pensa. E por culpa, inconscientemente, a gente tenta comprar esse amor dela. Mas a conta nunca fecha, né? E o amor nunca vem. E ela se aproveita disso. Através da culpa que sentimos e do vitimismo do drama que elas fazem, a gente não consegue negar e continua abastecendo elas com mais e mais dinheiro. Se não damos o dinheiro que ela quer, somos questionadas do que fizemos de errado para não ter para dar. E a gente acaba virando culpada por ela ter que sofrer porque a gente não tem dinheiro e ela não pode ter o que ela quer, né? E vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Isso cria uma crença muito errada a respeito do dinheiro nas filhas de mães narcisistas. A gente não vai estar falando de crença aqui, mas primeiro que o dinheiro é bom, o dinheiro usado com propósito e vindo com propósito, ele potencializa muita coisa, mas isso não é um assunto que a gente vai estar falando agora. Mas a gente cresce com uma visão muito distorcida que o amor tem que ser comprado, né? E a gente tenta comprar esse amor delas de todas as maneiras. Então, mais uma vez, a gente acaba tendo um sentimento que é tão bonito sendo distorcido, tá? Então, gente, dinheiro não compra amor e dinheiro não compra muito menos amor de mãe, tá bom? Bom, eu já sofri muito por conta disso, por conta de dinheiro, mas seguimos em frente. Bom, item 7. Velha eu jamais. A dificuldade de aceitar envelhecer. Dificuldade em aceitar que estão envelhecendo. As mães narcisistas têm uma dificuldade enorme em envelhecer. Elas simplesmente não admitem. E não admitem mais ainda que as filhas cresçam e se tornem mulheres bonitas ou até mais bonitas do que elas. Parece até o conto da Branca de Neve, sabe? A juventude que a filha apresenta, que ela não tem mais, é uma ofensa para ela. É a demonstração vívida, presente de que ela está envelhecendo. Então começam a destruir a autoestima das filhas, criticando o corpo, a roupa, o cabelo. Cuidam para que as roupas não sejam bonitas ou chamem atenção. Afinal, isso não é coisa de mulher séria. Em contrapartida, usam roupas curtas, apertadas e geralmente, quando as filhas começam a namorar, muitas delas competem com a filha pela atenção do futuro genro. Desmerecem as qualidades da filha para o pretendente e sempre em tom de brincadeira. Ou fazem piadas como: se eu fosse mais nova, você não me escapava. A gente já falou disso aqui. Constrangimento total, competição pura. Acreditam que a beleza só é merecida pela juventude. A velhice para elas é vista como um castigo. Então elas falam: olha aquela velha lá. Mas isso porque ela é jovem. Tudo ela justifica no extremo da juventude ou da velhice. E às vezes elas nem são velhas, né? Eu acredito que a idade é uma questão de cabeça, não é uma questão cronológica, né? A mãe do meu pai, a minha avó, morreu com 109 anos e era uma menina. Mas para elas, a aparência física tem muita importância, né? O corpo, o chamar atenção, a gente já falou disso também, o que as pessoas vão pensar tem muita importância. E se sua filha está grande, se sua filha está crescendo, está se tornando uma mulher, está tomando corpo, ela acaba vendo a filha como uma concorrente, né? E não como uma filha. Porque a atenção, o foco da atenção vai sair dela e vai acabar indo para a filha, e isso é totalmente doido, né? Totalmente do narcisista, né? Totalmente sem sentido, né? Como que uma mãe vai competir com uma filha pela atenção, né? Das pessoas ou pela atenção do sexo oposto. Isso chega a ser ridículo, mas acontece e acontece muito, tá? Então
velha para o narcisista, não tem espaço, não tem vez. Elas simplesmente não aceitam. Bom, chegamos ao 8º item. Espero que vocês estejam fortes aí, que falta pouco, né? São extremamente projetivas. Bom, o processo projetivo ocorre quando a mãe narcisista projeta na sua filha todas as características que ela possui e que ela não tem coragem de admitir. Ela rotula a filha com tudo que ela sente nela. Praticamente viramos um espelho para ela de tudo que ela não quer ver. Através da desvalidação, da desvalorização e da comparação, ela joga em cima da filha tudo que a incomoda. É como se ela despejasse todo o peso de ser quem é sobre os ombros da filha, e assim terão de colocar todas as suas frustrações e descontar a raiva de ser quem ela é no íntimo. No fundo, ela não se aceita, mas não consegue admitir e lidar com isso. Então é mais fácil e cômodo projetar do que se tratar. Afinal, ela precisa ser perfeita e gente perfeita não se trata e não evolui. Não precisa. É como se elas olhassem para um espelho, nós, e ali ela começa a falar tudo de ruim que ela vê. Mas na verdade o que ela está vendo é o próprio reflexo dela. A gente diz que os pais narcisistas são incapazes de amar os filhos, mas na verdade eles são incapazes de amar até eles mesmos, né? Eles não se amam, e quando você não se ama, você não consegue amar ninguém de verdade. Então esse processo projetivo começa a criar esses rótulos, né, nas filhas e nos filhos. Isso é extremamente triste. A gente vira uma vidraça, a gente vira um espelho de tudo que ela rejeita nela, que ela joga em cima da gente, e a gente, como é criança e acredita, né, realmente no que o pai e no que a mãe diz, a gente aceita aquilo como verdade e carrega aquilo para a vida, ok? Então, vamos começar a prestar atenção nas projeções que a gente carrega, tá bom? 9º item, as máscaras de casa e as máscaras da rua. Quantas e quantas vezes eu ouvi a frase: nossa, mas a sua mãe é tão legal. E eu concordava, mas no fundo eu estava muito confusa. Muitas vezes a mãe que eu via na rua com as outras pessoas não era a mãe que morava comigo. E isso acontece muito. Elas são extremamente preocupadas com a aparência, com o que os outros vão achar. Então não se espante se você passar por essa situação. Isso nos deixa quase loucas, porque se as pessoas já não acreditam no que contamos pelo tabu do mãe é mãe, imagine quando ela tem comportamentos diferentes de acordo com a situação, de acordo com a conveniência. Aqui a desvalidação ganha força e começamos a questionar a nossa própria sanidade. Será que somos mesmo ingratas? Será que eu sou a louca? Né? Será que realmente minha mãe, as mães não são todas assim mesmo? Né? Eu acho que eu devo estar exagerando. São pensamentos que passam na nossa cabeça. Você já viu essa imagem da internet? Né? Então, nessa imagem ele diz assim: o narcisista em casa, o narcisista em público. Bom, para quem não é da década de 80, esse personagem é do filme Gremlins, né? Que quando você dava comida, eles transformavam totalmente o comportamento. Então eles eram bichinhos super fofos, super bonitinhos, e aí eles se transformavam em monstros terríveis, né, que derrubava tudo. Então os mais jovens é capaz que não conheçam os Gremlins. Se você conhece os Gremlins, a gente deve estar pareando ali pela mesma idade. Bom, então o que eu tenho para te dizer aqui é: não, você não é louca. Sim, ela tem comportamentos diferentes de acordo com o que lhe convém, né? Lembre-se que elas são extremamente manipuladoras, muito manipuladoras, né? Então elas enganam bem. Então não se sinta louca, tá? Quando alguém fala: nossa, mas a sua mãe é tão legal, a gente fica confusa, sim, como eu disse, mas a gente também tem muita vergonha de falar não, né? A minha mãe não é legal. Então, isso acontece muito. Você não é louca, você não é louco, tá bom? Vamos lá agora para o item 10, o último item da nossa lista.
Segundo a psicologia, quem cria a união entre os irmãos é o olhar da mãe, ou seja, como vamos criar laços, cumplicidade e união com os nossos irmãos e irmãs se somos criados na disputa, na rivalidade, na comparação? Para elas, os filhos serem unidos não é uma situação desejável. Afinal, nós e nossos irmãos podemos nos juntar contra ela e é melhor não sermos unidos, pois separados somos melhores manipulados. Assim, ela consegue o que ela quer, alternando muitas vezes os papéis dos filhos. O filho troféu ou dourado, a filha espelho, né, que muita gente chama de bode expiatório. Eu não gosto muito dessa expressão, eu prefiro ovelha, né? Então, os filhos ovelhas negras, né? E o filho mascote e a criança perdida. Então, o que acontece, né? O filho dourado, a gente já falou aqui, é aquele filho que é o perfeito, o preferido, o colocado na sociedade como o certificado dela de que ela é uma boa mãe, de que ela venceu, né, no título maternidade. A filha ovelha negra, né, somos nós, né, os filhos onde ela joga toda a projeção de tudo que ela não aceita nela mesma, a gente falou disso agora há pouco. Você tem o filho, a criança mascote, né, que é aquele que usa do humor para poder ter o seu papel dentro da família. Então ele usa do humor para poder aparecer. E nesse humor ele acaba sendo um pouco sarcástico, porque ele usa da brincadeira como uma forma para falar a verdade. E tem a criança perdida, que é um outro papel que os filhos podem desenvolver, que é aquela criança que é quieta, que fica no canto, que tenta chamar a atenção o mínimo possível, né? Então, em famílias com mais de um filho, essa dinâmica aí pode acontecer. Às vezes tem todos, às vezes não tem todos, mas o que acontece é que se os filhos são unidos, se os filhos têm a cumplicidade da irmandade, um apoia o outro, né? Um ajuda o outro, e não é isso que ela quer, né? Ela quer realmente criar confusão. Então, se o filho dourado, o troféu, começa a não suprir a expectativa dela, ela temporariamente troca esse posto do filho troféu por algum dos outros filhos. Dificilmente a ovelha negra acontece, mas é muito difícil, para que o filho troféu fale, opa, tô perdendo o meu posto, ele volta a fazer o que ela quer e volta ao posto, e o outro filho é deixado de lado de novo, né? Então, ela manipula esses filhos, ela manipula essas emoções, ela manipula essa relação que podia existir, porque para ela, ter os filhos unidos não é uma coisa que ela quer, não é uma coisa que ela deseja. Assim, ela consegue tirar o que ela quer de cada filho. Bom, gente, foi isso. Aqui hoje a gente conversou um pouquinho sobre as 10 características de uma mãe narcisista. Como eu disse no começo, podem ter características que não entraram nesse vídeo, é muita coisa, né? E o vídeo fica muito longo, começa a ficar um pouco cansativo. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser comentar, quiser falar de alguma característica que eu não falei aqui, escreve no comentário, me manda uma mensagem. Eu sempre deixo disponível aqui um e-mail de contato direto comigo, que é o falecom@avozdaovelhanegra.com.br, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Agradeço imensamente de vocês terem visto o vídeo até o final. Eu poder passar isso, eu poder falar isso, para mim é uma coisa muito importante, tá? Eu tenho como uma grande bandeira quebrar esse tabu, mas além de quebrar esse tabu, o meu grande objetivo é poder ajudar os filhos e as filhas de pais e mães narcisistas a entenderem essa dinâmica e saírem desse looping, porque a gente vive num looping muito, muito doido, tá bom? Espero te ver em breve e muito obrigada mais uma vez.